Saudações, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou iniciar uma série de tutoriais aí para construção de uma API, tá? E isso aqui foge um pouco do contexto da disciplina, né, que a gente estava estudando aí de programação para dispositivos móveis, né? Mas é um recurso que é bastante interessante para quem está trabalhando com isso, né? Então quem está construindo uma aplicação móvel, normalmente você vai ter alguma demanda para construir um serviço remoto, para fazer algum processamento mais pesado, para fazer armazenamento de dados, armazenamento em nuvens, enfim, compartilhamento de informações com os clientes e tal, né? Então, eu acho bem interessante isso aí e eu vou fazer aqui para vocês. É mais um experimento mesmo, mostrar algumas bibliotecas, algumas coisas que podem ser utilizadas e passar isso como um ponto de partida para vocês, tá? Que vocês consigam entender um pouco do fluxo de funcionamento dessa parte do back-end ali, né? Não é a minha especialidade, claro, não trabalho diariamente com back-end, mas eu vou tentar passar para vocês o básico aqui, um exemplo que vocês consigam replicar, fazer com ferramentas grátis, hospedar isso, por exemplo, no Heroku ali, deixar ele gratuitamente disponível e fazer os testes necessários e com isso que vocês consigam aprender mais sobre a parte do mobile, né, que é o objetivo principal da nossa disciplina. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui nesse primeiro vídeo a configuração do ambiente. Tá? Eu deixei aqui como tutorial para a construção da API, eu pretendo hospedar isso aqui no Git depois, o projeto pronto, tá? E vou deixar esse tutorial junto, né? Então eu vou seguindo aqui, eu já fiz ele uma vez e agora vou fazer novamente. Vou seguindo aqui os passos. Se tiver alguma coisinha ou outra para modificar, eu modifico no texto do README, tá? Então, se tiver atualização, vai ser ali. Caso contrário, no vídeo a gente vai seguindo, beleza? Então, pessoal, brevemente falando, nós vamos usar o Node, o Express, Postgres, que já vem junto com o Heroku lá, que vai ser a plataforma onde a gente vai hospedar, o SQLite, que facilita muito a vida na hora de trabalhar com banco de dados, né? Então ele abstrai bastante as coisas, o JWT para fazer autenticação e a bibliotequinha Permit, que facilita um pouco a vida lá no final, na hora de fazer essa autenticação da nossa API. Então nós vamos começar do básico aqui, que seria a instalação do cliente do Heroku, tá? Então se vocês não conhecem ainda a plataforma Heroku, ela é uma plataforma em nuvem, tá? Para hospedagem de aplicações e ela suporta um monte de coisa. E o que eu acho legal dela é que ela tem um plano gratuito, né? Diferente da maioria das outras que não tem, né? Essa aqui ela deixa você criar até 5 aplicações de graça, tá? Então tem uma aqui que eu fiz os testes, eu vou criar uma nova aqui para a gente começar, tá? Então, vocês vão fazer a instalação. Eu deixei dois comandos aqui para o Linux e para o Mac, para quem tiver aí, mas tem como instalar em qualquer coisa aí. Depois vocês procuram no própria documentação do Heroku, tá? Então, instalou ele, vocês vão fazer o login, Heroku Login, né, no próprio terminal. Ele vai pedir os usuários de vocês lá e vai ficar logado, que é o caso que eu tenho aqui. Então eu já estou com ele funcionando, porque eu já estava com a outra aplicação em andamento. Tá? Então, pessoal, eu vou criar um projeto novo aqui. Esse da aula eu tinha chamado Aula 21 API Heroku, só que como eu já tenho ela, eu vou criar diferente aqui. Só para não ficar o mesmo nome, né? Que eu não quero apagar a aplicação que eu já tinha feito, né? Então eu vou chamar de Heroku 2 aqui no vídeo, tá? É a única diferença. Então CD aula 21, tá? Entrei aqui dentro. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar uma nova aplicação Node, basicamente, né? Então nós vamos usar o Yarn só para inicializar esse projeto, né? Então ele pede aqui o nome, né? Ele já me sugere o nome da pasta, eu vou deixar do jeito que está e o resto eu não vou preencher. Vou deixar o index.js, autor, não vou preencher nada disso, tá? Vocês podem preencher como vocês quiserem aí, se vocês estiverem interessados em criar um projeto para estudar mais coisas, né? Então, criei um projeto, se eu der um ls aqui, ele já tem um package.json, tá? Deixa eu só carregar esse projeto no VS Code aqui.
Então nós vamos ficar com duas janelas do VS Code. Uma que eu tenho o projeto velho, que eu estou escrevendo a documentação, e a outra que eu tenho o projeto novo aqui, que a gente está efetivamente programando. Tá? Então ele vem com isso aqui. Ele inicializou o teu projeto e basicamente criou o package.json. Tá? Agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de um framework para fazer essas chamadas de back-end. Né? Então o mais comum que a gente tem na literatura é o Express. Mas existem outros, tá? Vocês podem usar diversos frameworks para fazer isso. Eu vou colocar o Express aqui, que é o mais comumzinho, que é o que mais tem documentação também. Então adicionei o Express e também o CORS lá, para a gente evitar aqueles problemas de chamadas de requisições cruzadas, né, de vários servidores e tal. Então, para evitar já algum tipo de erro relacionado a isso, eu já adicionei o CORS. O que mais, pessoal? Quando você executa lá no React Native, executa o projeto com Yarn, vocês reparam que vocês mudam os arquivos e ele atualiza automaticamente, tá? O Node não faz isso por natureza, tá? Então o que a gente precisa? Nós precisamos de alguém que fique observando os nossos arquivos, né? alguma ferramenta, um processo, e toda vez que tiver uma mudança, ele execute novamente, né? Então para refletir essas mudanças. Então a gente vai adicionar aqui o NodeMon, tá? Esse projeto, esse processo que fica executando, ele fica inspecionando os teus arquivos aqui. Deixa eu voltar para o outro Node. Então ele já criou o Node Modules. Então ele fica inspecionando esses arquivos que a gente vai criar aqui. E toda vez que tem alguma mudança, ele se certifica de executar novamente o Node. Tá? Então inicializamos ele, criamos o projeto, inicializamos, adicionamos o Express, o CORS e o NodeMon. Agora a gente pode começar a pensar em como executar esse projeto. Tá? Se você vier aqui no terminal e executar Node direto, ele vai rodar. Né? Então se a gente tiver um arquivo index ali, por exemplo, Node index ele vai executar. Tá? Então para quem não tem muita familiaridade com o Node, ele trabalha assim. Você executa o nome do processo e o nome do arquivo que você quer. Tá? Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo criar scripts para ficar mais familiar com aquele ambiente que nós estávamos trabalhando lá, que a gente usava Yarn alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós podemos adicionar scripts usando o Yarn para inicializar o Node ou para inicializar o NodeMon, tá? Então, deixa eu criar os dois exemplos aqui. Então, eu só estou seguindo o tutorial lá, depois vocês vão ter acesso a tudo isso aqui. Então aqui no nosso package.json, ele vem sem nada inicialmente, mas a gente pode criar uma tag de scripts. Tá? Então esses scripts aqui são as coisas que você consegue executar via npm ou via yarn, como a gente está acostumado. Né? Então yarn start, que é o que a gente usa lá nos projetos do React Native, nada mais é... Deixa eu voltar, eu peguei o projeto errado aqui. Nada mais é do que um script, tá? Então, start, e aqui vai ter um comando que ele vai executar quando você chamar o start, né? Então eu criei dois aqui para vocês. O padrão do Node, né? Que é o yarn start, npm start, que ele vai executar o Node sozinho, sem nada. Isso aqui então vai ser útil lá para quando for rodar em ambiente de produção. E também o dev. O dev ele vai executar com o NodeMon, que aí ele fica monitorando os arquivos, tá? Então, a princípio, a criação dos nossos scripts é isso. A gente vai deixar eles desse jeito por enquanto. Então isso já me permite vir aqui no terminal e usar tanto o yarn start quanto o yarn dev. Tá? Por enquanto, o yarn dev ele não vai funcionar, porque nós não temos o index.js que ele está procurando aqui nessa pasta. Tá? Então o que a gente pode fazer? Nós podemos voltar aqui na documentação e eu deixei já um código base aqui que ele inicializa o Express e tal, eu já vou explicar ele para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar esse index aqui no nosso projeto e deixar ele como ponto de entrada, index.js. Então o que ele faz aqui, pessoal? Ele pega o Express, o CORS, ele pega a porta, que isso aqui pode estar vindo de uma variável de ambiente ou não, aí nesse caso ele vai usar 5000, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar mais com essas variáveis de ambiente, então isso aqui é fornecido lá pelo Heroku, na plataforma deles.
Inicializamos o Express, atribuímos o middleware do CORS para ele tratar essas requisições cruzadas. Também mandamos ele trabalhar com JSON, que é o padrão que a gente vai usar na nossa API, e eu criei uma rota aqui só para fazer um Hello World, né, um Hello PDM ali, né? Então, o Express ele é bem simples, tá, pessoal? Vocês pegam a variável que ele instanciou, e aí vocês têm o .get, .post, .pet, tem uma série de métodos HTTP que vocês podem utilizar. Vocês passam a rota que vocês querem e uma função, que ela recebe uma request e devolve uma response. Então ela tem o REC e o RES. Então eu não vou entrar em detalhes do Express, como ele funciona, nem nada disso, mas tudo que vocês precisam saber é que vocês têm que definir rotas e as funções e o que elas fazem, né? Então elas respondem em determinado formato, nesse caso o JSON, né? Então eu mandei aqui um app hello e lá a última coisa que ele faz é mandar o processo executar, né? Então ele começa a ouvir naquela porta que a gente especificou, tá? Então, feito isso, pessoal, a gente já pode utilizar tanto o Yarn Start quanto o Yarn Dev, né? Aqui eu rodei com o Yarn Dev, ele já rodou o NodeMon e ficou observando todos esses arquivos, né? Então, se a gente vier ou no navegador ou no Insomnia, que eu gosto de utilizar, né? Que é um aplicativo para fazer chamadas REST, teste de APIs e tudo mais, né? Deixa eu criar uma rota temp aqui só para uma requisição temporária, só para a gente testar o hello ali, né? Então ele está lá em localhost 2.5000 e ele está na raiz porque eu deixei barra aqui só, né? Então se a gente executar esse cara, ele traz aqui o Hello PDM, tá? Isso aqui poderia rodar no browser lá também, né? Só que aqui no Insomnia você tem mais recursos para fazer post, fazer outros tipos de chamadas, tá? Então, pessoal, basicamente o início da nossa API é isso, né? Então reparem que a única diferença é que eu executei com o Yarn Dev ao invés do Yarn Start, tá? Então a única coisa que muda é que quando eu uso o Yarn Dev eu posso vir aqui e mudar o conteúdo e o NodeMon automaticamente atualiza, né? Então se eu rodar de novo aqui, ó, ele já vem 2, né? Então fica mais fácil, né? É para desenvolvimento mesmo. Então, pessoal, feito isso, nós podemos começar a pensar em enviar esse projeto lá para o Heroku, tá? Então, executando aqui, eu já alterei para Yarn Dev, executando o projeto aqui, vendo que está tudo certo, nós podemos criar um repositório Git, que o Heroku ele trabalha dessa forma. Você transforma o seu projeto num repositório Git e manda via Git para o Heroku. Aí ele faz o deploy automaticamente. Isso é uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, da plataforma Heroku. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o repositório aqui. Então eu inicializei o Git na pasta que eu estava, certo? Eu preciso criar um arquivo gitignore, tá? Para evitar que ele envie a pasta node modules, que ela é baixada automaticamente, e também que envie alguns arquivos de segurança que a gente vai trabalhar mais para frente, né? As variáveis de ambiente. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar esse arquivo gitignore e vou colocar esse conteúdo inicial aqui. Tá? Então eu venho aqui, lembrar sempre que é ponto gitignore, tá? Tem que ter o ponto no início do arquivo, senão ele não entende, tá? Então aqui ele já está dizendo que ele não quer enviar a pasta node modules, arquivos de log, esses DS store que são gerados no Mac e arquivos .env, né, que tem configurações aí que não precisam não devem ir para o Git, né? Então, por exemplo, a chave do teu banco, coisas nesse sentido, você vai ter a tua cópia local e você vai ter uma cópia lá no servidor, mas você nunca vai mandar isso para o Git, por exemplo, né? Senão qualquer um pode baixar teu projeto e acessar o teu banco de dados e invadir o teu sistema, tá? Então, feito isso, pessoal, agora a gente já pode fazer o primeiro commit e mandar essa aplicação lá para o Heroku, né? Então eu vou adicionar tudo que a gente já fez até agora. Vou dar um git status aqui, ele já vai
trazer os arquivos, né? Vou fazer um commit inicial, tá? Com todos esses arquivos que a gente acabou de criar. E agora, pessoal, são comandos lá do Heroku, né? Então, nós precisamos criar uma aplicação lá no Heroku. Até deixei aqui um lembrete que você pode ter 5 aplicações grátis. Elas têm algumas limitações lá e tal, mas aqui para os nossos estudos isso não vai ser um problema, tá? Então, Heroku Create. Eu já estou com o Heroku logado aqui na minha máquina. Ele acabou de gerar uma URL aqui já em um projeto lá na plataforma do Heroku. Então, se eu entrar aqui agora, deixa eu voltar aqui para a minha dashboard. Então, ele já acabou de criar esse Earth aqui, né? Então, o meu projeto está aqui. Aqui eu consigo gerenciar ele, configurar, reiniciar o servidor, criar banco de dados, apagar o banco, enfim, né? Eu consigo fazer uma série de coisas aqui. Depois vocês exploram um pouco o Heroku aí para ver do que ele é capaz, tá? Então agora a gente pode enviar essa aplicação. Ela já está com o Git local configurado, já criou a aplicação lá no Heroku, né? Então Git push Heroku master. Aí ele vai enviar a nossa aplicação e já vai colocar em execução. Ele detecta automaticamente que isso é uma aplicação Node e já se vira lá nos 30. Deixa eu só aguardar ele iniciar. Eu até posso copiar já a URL aqui da nossa aplicação, que ela vai estar disponível nesse endereço aqui. Fazendo build lá. Essa primeira execução ele demora um pouquinho, porque ele instala o Node, baixa as dependências e tal, né? Então aqui onde a gente estava usando localhost 5000, lá a gente usa só o endereço, né? Não precisa passar porta nem nada, né? Porque essa porta, cadê o meu aplicativo? Essa porta ela é passada pelo Node, pelo Heroku, né? Então ele se vira e faz o roteamento lá interno. Beleza, tá lá. Deixa eu tentar executar direto aqui. Então tá aí, a nossa aplicação já está no ar. É isso, pessoal. O Heroku não tem segredo. Você tem que só criar certinho ela no início, mandar por Git e fechou. É isso, ele faz o deploy automaticamente. Então esse primeiro vídeo eu vou encerrar por aqui e na sequência nós continuamos incrementando essa nossa API aí com novas funcionalidades. Valeu, pessoal!